te digas em solidão para fazer tanto. Refletindo em nossos deveres, antes as doações espirituais, lembremo-nos de Jesus. Nos dias de fome da turba inquieta, reunia-se o Divino Mestre com os amigos para beneficiar a milhares. Entretanto, na hora do extremo sacrifício, quando lhe cabia socorrer as vítimas da ignorância e do ódio, da violência e do fanatismo, ele sozinho fez o donativo de si mesmo, em favor de milhões. Desportos. Se há esportes que auxiliam o corpo, há esportes que ajudam a alma. A marcha do dever retamente cumprido. A regata do suor no trabalho. O exercício do devotamento ao estudo. O salto do esforço, acima dos obstáculos. A maratona das boas obras. O torneio da gentileza. O mergulho no silêncio, diante da injúria. O nado da paciência nas horas difíceis. A ginástica da tolerância perante as ofensas. O voo do pensamento às esferas superiores. A demonstração de resistência moral nas provas de cada dia. Todos esses desportos do espírito podem ser praticados em todas as idades e condições. E creia que qualquer campeonato num deles será prêmio de luz em seu coração, a brilhar para sempre. Temas estudados. Autotratamento. Azedume nos caracteres elevados. Cativeiro íntimo. Disciplina e direitos individuais. Irritação manifestações. Em torno da irritação. Observação estranha, mas fato real. As ocorrências da irritação aparecem muito mais frequentemente nos caracteres enobrecidos. Espécie de enfermidade da retidão, se a retidão pudesse adoecer. A pessoa percebe a grandeza da vida, acorda para a responsabilidade, consagra-se à obrigação e passa a prestigiar disciplina e tempo, adquirindo mais ampla noção do dever, que reconhece precisa exprimir-se repreensivelmente executado, supõe-se com mais vasta provisão de direitos. E, por vezes, leva mais longe que o necessário a faculdade de preservá-los e defendê-los, iniciando as primeiras formações de irascibilidade, através da superestimação do próprio valor. Instalado o sentimento de autoimportância, a criatura abraça facilmente melindres de mágoas, diante de lutas naturais que considera por incompreensões e ofensas alheias. Chegando a esse ponto, as vítimas desse perigoso síndrome, vinculado à patologia da mente, surgem perante os mais íntimos na condição de enfermos prestimosos, amados e evitados, de vez que não se lhes pode ignorar a altura moral e nem adivinhar o momento da explosão. E porque o mau humor dos espíritos respeitáveis, pelo trabalho que exercem e pela conduta que esposam, dói muito mais que a leviandade de criaturas menos afetas à dignidade e ao serviço, semelhantes companheiros estimáveis e preciosos são procurados tão somente em regime de sessão ou postos à margem pela gentileza dos outros, interpretados à conta de amigos temperamentais ou nervosos distintos. Examinemos a nós mesmos. Dirigamos para dentro da própria alma o estilete da introspecção. Se a agressividade nos assinala o modo de ser, tratemos do caráter enfermiço, com a mesma atenção com que se medica um órgão doente. E se nossa consciência jaz tranquila, na certeza de que temos procurado realizar o melhor ao nosso alcance, no aproveitamento das oportunidades que o Senhor nos concedeu, estejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem, à frente de quaisquer circunstância, lembrando-nos de que a erva de passarinho asfixia de preferência as árvores nobres e a tiririca se alastra, como verdadeira calamidade, justamente na terra boa. Liberte a você. Lábios envenenados pelo fel da maledicência não conseguem sorrir com verdadeira alegria. Ouvidos fechados com a cera da leviandade não escutam as harmonias intraduzíveis da paz. Olhos empoeirados pela indiscrição não veem as paisagens reconfortantes do mundo. Braços inertes na ociosidade não conseguem fugir à paralisia. Mente prisioneira no mal não amealha recursos para reter o bem. Coração incapaz de sentir a fraternidade pura não se ajusta ao ritmo da esperança e da fé. Liberte a você de semelhantes flagelos. Leis indefectivas de amor e justiça superintendem todos os fenômenos do universo e fiscalizam as reações de cada espírito. Assim, pois, no trabalho da própria renovação, a criatura não pode desprezar nenhuma das suas manifestações pessoais, sem o que dificilmente marchará para a vanguarda de luz. Temas estudados.
Crises em família. Escola terrestre. Função educativa do lar. Laços consanguíneos. Parentela. Respeito mútuo. Na seara doméstica. Todos somos irmãos, constituindo uma família só, perante o Senhor, mas, até alcançarmos a fraternidade suprema, estagiaremos, através de grupos diversos, de aprendizado em aprendizado, de reencarnação a reencarnação. Temos, assim, no cotidiano, a companhia daquelas criaturas do que mais entranhadamente se nos associam ao trabalho, chamem-se esposo ou esposa, pais ou filhos, parentes ou companheiros. E, por muito se nos impessoalizem os sentimentos, somos defrontados em família pelas ocasiões de prova ou de crises, em que nos inquietamos, gastando tempo e energia para vê-los na trilha que consideramos como sendo a mais certa. Se já conquistamos, porém, mais amplas experiências, é forçoso, a fim de ajudá-los, cultivar a bondade e a paciência com que, noutro tempo, fomos auxiliados por outros. Suportamos dificuldades e desacertos para atingir determinados conhecimentos, atravessamos tentações aflitivas e, em alguns casos, sofremos queda imprevista, da qual nos levantamos somente à custa do amparo daqueles que fizeram da virtude não uma alavanca de fogo, mas sim um braço amigo, capaz de compreender e de sustentar. Lembremos-nos, sobretudo, de que os nossos entes amados são consciências livres, quais nós mesmos. Cerrados, não será lançando condenação que poderemos reajustá-los, se fracos, não é aguardando deles espetáculos de força que lhes conferiremos valor, se ignorantes, não é lícito pedir-lhes entendimento, sem administrar-lhes educação, e, se doentes, não é justo esperar testemunho em comportamento igual ao da criatura sadia, sem, antes, suprimir-lhes a enfermidade. Em qualquer circunstância, é necessário observar e observar sempre que fomos transitoriamente colocados em regime de intimidade, a fim de aprendermos uns com os outros e amparar-nos reciprocamente. À vista disso, quando o mal se nos intrometa na seara doméstica, evitemos desespero, irritação, desânimo e ressentimento, que não oferecem proveito algum, e sim recorramos à prece, rogando a providência divina nos conduz e inspire por seus emissários, isso para que venhamos a agir, não conforme os nossos caprichos, e sim de conformidade com o amor que a vida nos preceitua, a fim de fazermos o bem que nos compete fazer. Por nossa vez, humanidades numerosas povoam os mundos siderais. Povoamos a escola terrestre. Espíritos marcham em gradação infinita, nos campos da evolução. Apresentamos os resultados de nosso esforço na vida diária. Muitos corações são mais felizes que o nosso. Almas inumeráveis esperam por nosso auxílio. Ninguém vive desligado da supervisão divina. Somos examinados constantemente. Há criaturas no passo inicial do progresso. Encontramos a perfeição infinita, agindo e servindo à frente de todos. Hoje, o nosso vizinho pode ser visitado pela experiência difícil. Amanhã, provavelmente, será nossa vez. A lei julga, imparcialmente, aqueles que costumamos julgar. Todavia, a mesma lei avalia-nos os mínimos atos com integridade indefectível. Temas estudados: amor e espontaneidade, auxílio e oportunidade, doações e natureza, medicação espiritual, socorro atrasado, solidariedade e disciplina. Não retardes o bem. A dádiva tem força de lei, em todos os domínios da criação. A flor dá naturalmente do seu perfume, e o animal, em sistema de compulsória, oferece cooperação ao homem, através do suor em que se consome. A criatura generosa dá concurso fraterno, pelos recursos da caridade, sem esperar petição alguma, e o usurário desencarnado cede, constrangido pelos mecanismos da herança todas as posses que acumulou. Isso ocorre porque no fundo, todos os bens da vida pertencem a Deus, que nos empresta visando ao nosso próprio enriquecimento. Desenvolve, quanto possível, a tua capacidade de auxiliar, porquanto, no tamanho de teu sentimento, pode ser o amparo material, ainda que ligeiro, no labor da beneficência, a palavra que esclarece e consola no combate da luz contra o assalto das trevas,
A presença amiga que insufla a esperança ou o braço acolhedor que sustenta o companheiro atormentado pela exaustão. Recorda, porém, que existe o momento perfeito de auxiliar, seja ele conhecido como sendo a ocasião da necessidade, a sugestão do trabalho, o propósito de ajudar ou o impulso da intuição. Aproveita o ensejo de ser útil, com a inteligência de quem sabe que é preciso plantar hoje para colher amanhã. Para isso, no entanto, é imperioso te desfaças de todas as exigências. Não temas farpas de censura, em torno de tua dádiva, e nem taces a tua bondade com impostos de gratidão. O amor não cobra pedágios, seja o quem for que passe por ele recebendo serviço. Ajuda com a alegria de quem se honra com a faculdade de acrescentar as alegrias de que Deus dotou o universo. Sobretudo, não permitas que a oportunidade de auxiliar se deteriore em suas mãos. A dádiva retardada tem gosto de recusa, tanto quanto a refeição inaproveitada fere o equilíbrio do paladar. Auxilia quanto, como onde sempre que possas para o erguimento do bem comum. Não esperes que a desencarnação obrigue outros a distribuir aquilo que podes dar hoje, no amparo aos semelhantes, para a construção de tua própria felicidade, de vez que tudo aquilo que damos à vida, na pessoa do próximo, é justamente aquilo que a vida nos restitui. Modos de usar. As doações abençoadas da misericórdia divina constituem exatos medicamentos a nossas necessidades e pedem modo particular de uso. A inteligência exige burilamento constante no aprendizado construtivo. A saúde, sem atividade no bem, cede lugar à moléstia. A posse financeira não proporciona a verdadeira alegria, quando vive à distância do socorro fraterno. A autoridade humana não constrói segurança para ninguém, quando adota regime de intemperança de si própria. O prestígio social reduz-se a simples aparência, se brilha sem base no esforço honesto. O conhecimento elevado, sem trabalho digno, é acelerador do remorso. O ninho familiar, sem o clima de concórdia, é via de acesso para o desequilíbrio geral. Assim, o amparo da espiritualidade maior traz em si mesmo a sugestão para o necessário aproveitamento. Observe, pois, a disciplina requerida na administração dos medicamentos espirituais que o seu lhe envia, sabendo que os horários, doses e formas de emprego reclamam exatidão e persistência, boa vontade e confiança para sanarem efetivamente os males que nos expoliam a vida íntima, de modo a que nos renovemos para mais altos destinos. Temas estudados: bondade e discernimento, compaixão, necessitados problemas, problemas da dor, provação, justiça e recuperação, acidentados da alma. Compadeces-te dos caídos em moléstia ou desastre, que apresentam no corpo comovedoras mutilações. Inclina-te, porém, com igual compaixão para aqueles outros que comparecem, diante de ti, por acidentados da alma, cujas lesões dolorosas não aparecem. Além da posição de necessitados, pelas chagas ocultas de que são portadores, quase sempre se mostram na feição de companheiros menos atrativos e desejáveis. Surgem pessoalmente bem postos, estadeiando exigências ou formulando complicações, no entanto, às vezes trazem o coração sob provas difíceis, espancam-te a sensibilidade com palavras ferinas, contudo, em vários lances da experiência, são feixes de nervos destrambelhados que a doença consome, revelam-se na condição de amigos, supostos ingratos, que nos deixam em abandono, nas horas de crise, mas, em muitos casos, são enfermos de espírito, que se enviscam, inconscientes, nas tramas da obsessão, acolhem-te o carinho com manifestações de aspereza, todavia, estarão provavelmente agitados pelo fogo do desespero, lembrando árvores benfeitoras quando a praga os dizima, são delinquentes e constrange-te a profundo desgosto, pelo comportamento incorreto, no entanto, em múltiplas circunstâncias, são almas nobres tombadas em tentação, para as quais já existe bastante angústia na cabeça atormentada que o remorso atenaz e a dor suplicia. Não te digo que aproves o mal sob a alegação de resguardar a bondade. A retificação permanece na ordem e na segurança da vida, tanto quanto vige o remédio na defesa e sustentação da saúde. Age, porém, diante dos acidentados da alma, com a prudência e a piedade do enfermo que socorre a contusão, sem alargar a ferida. Restaurar sem destruir. Emendar sem proscrever.
Não ignorar que os irmãos transviados se encontram encarcerados em labirintos de sombra, sendo necessário garantir-lhes uma saída adequada. Em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus que, a ensinar servindo e corrigir amando, declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Aspectos da dor. Os soluços de dor são compreensíveis até o ponto em que não atingem a fermentação da revolta, porque, depois disso, se convertem todos eles em censura infeliz aos planos do céu. A enfermidade jamais erra o endereço para suas visitas. As lágrimas, em verdade, são iguais às palavras. Nenhuma existe destituída de significação. Somente chega a entender a vida quem compreende a dor. A evolução regula também o sofrimento das criaturas e nela se evidencia mais superficial ou mais profunda, conforme o aprimoramento de cada uma. Se você pretende vencer, não menospreza a possibilidade de amargar, algumas vezes, a aflição da derrota como lição no caminho para o triunfo. Aprende melhor quem aceita a escola da provação, porquanto, sem ela, os valores da experiência permaneceriam ignorados. A dor não provém de Deus, de vez que, segundo a lei, ela é uma criação de quem a sofre. Temas estudados: culpas e manifestas, danos indiretos, dever e direito, direito individual, ofensas dúplices, responsabilidade, golpes duplos. Ostensivamente, não teremos prejudicado a qualquer pessoa. Do ponto de vista do acatamento à segurança geral, carregamos a alma tranquila. Quantos de nós, porém, estaremos livres de remorso pelos danos indiretos que tenhamos causado? Não subtraímos dinheiro à bolsa do próximo, entretanto, se caímos inadvertidamente em pessimismo, comunicando desânimo aos companheiros, afastamo-los de oportunidades preciosas, no terreno de vantagens corretas, com as quais talvez minorassem muitas das grandes necessidades que nos rodeiam. Não preterimos o direito de nossos irmãos nas atividades profissionais a que se afeiçoam, mas se nos prendermos com apego indébito e enfermiço algum ou alguns deles, desencorajando-lhes qualquer impulso à renovação, acabamos por impedir-lhes o acesso a encargos superiores, nos quais teriam efetuado maior prestação de serviço em apoio da humanidade. Não roubamos a alegria dos semelhantes, todavia, se entramos em desespero, sempre injustificável, instilamos desalento e amargura naqueles que mais amamos, aniquilando-lhes a coragem. Não traímos a ordem, mas toda vez que desertamos, sem claro motivo, do dever que nos cabe, estragamos a confiança naqueles que nos procuram ação ou cooperação, frustrando, de algum modo, a harmonia de que carecem na sustentação da própria tranquilidade. Ninguém é trazido ao viver, sentir, imaginar e raciocinar para ocultar-se. Cada um de nós permanece no lugar exatos, a fim de realizar o melhor que pode. Efetivamente, somos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de fazer, sempre que dispomos de recursos para fazê-lo. E ao lado das culpas que trazemos por ofensas declaradas ou por omissões em serviço, temos ainda as que nascem dos golpes duplos que desferimos, sobre os quais raramente meditamos, aqueles do mal que causamos aos outros, depois de causá-lo a nós. Use seus direitos. Realmente, você dispõe do direito traço de amealhar, em seu benefício, os frutos da experiência. De guardar em silêncio a lição que lhe cabe em cada circunstância. De reprimir os próprios gastos para atender ao culto do amor ao próximo. De acumular os valores morais do caminho por onde passa. De aperfeiçoar primeiramente o seu coração, antes de intentar o burilamento de outras almas. De socorrer as vidas menos felizes que a sua própria. De agasalhar indistintamente os desnudos do corpo e da alma. De espalhar a sua influência na preservação da paz e da alegria. De mostrar diretrizes superiores ao irmão de luta, colocando-se, antes de tudo, dentro delas. De libertar-se dos preconceitos injustos sem alarmar as mentes alheias. E de convocar aqueles, com que convive, ao campo do trabalho edificante, sem exigir nem gritar, mas sim com a mensagem silenciosa de seu exemplo na sustentação do bem, com certeza que o dever respeitado e cumprido é o caminho justo para o direito de crescer com Jesus no serviço da felicidade geral. Temas estudados:
caridade e aprendizado, caridade e destino, caridade e retribuição, próximo de nós, verdadeira posse, vizinhança, nas sendas do mundo. Deus que nos auxilia sempre nos permite possuir, para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornados com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores e se algo nos fica será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Via de regra, amontoamos títulos de poder e admitimos-nos donos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção e se algo fica será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões e se algo nos fica será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram oportunidade a singelos ensaios de elevação. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessite ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas, com avultados juros de alegria, tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas, assim, que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Vizinhos. Ampare os vizinhos sem ser indiscreto. Discrição é caridade. Cultue a gentileza na vizinhança. Ajude a todos aqueles que lhe partilham a estrada, para que alguém ajude você nas horas difíceis. Respeite as ocorrências alegres ou infelizes que afetem os lares próximos. Incêndio na casa alheia é ameaça de fogo na própria casa. Desfaça qualquer incompreensão entre você e os irmãos do ambiente em que vive. Todo vizinho pode ser bom, se você cultivar a bondade para com ele. Compreenda os problemas e as dificuldades de quantos caminham ao seu lado. Os familiares são parentes do sangue, mas os vizinhos são parentes do coração. Temas estudados: beneficência e coragem, beneficência e educação, beneficência e renovação, conhecimento do bem, timidez e humildade, valor do auxílio espiritual, o poder da migalha. Não desprezes o poder da migalha na obra do auxílio. O prato simples que partilhas com o irmão em penúria não resolve o problema da fome, entretanto, ele em si não é apenas favor providencial para quem o recebe, mas também mensagem de fraternidade expedida na direção de outras almas, que se inclinarão a repartir as alegrias da mesa. A peça de roupa com que atendes ao viajor, extremunhado de frio, não extingue o flagelo da nudez, todavia, ela em si não constitui valioso abrigo para quem a recolhe, mas também apelo silencioso para que amigos que esperam, unicamente, um sinal de amor para se entregarem aos júbilos do serviço. Acontece o mesmo com a moeda humilde que, ajustada à beneficência, faz pensar no valor da cooperação, e com o livro edificante que, funcionando no apoio a companheiros necessitados de esclarecimento e consolo, nos obriga a meditar no impositivo da cultura espiritual. Em muitas circunstâncias, é um gesto só de tua compreensão que salvará alguém de calamidade iminente e, em muitos casos, uma só frase de tua parte representa a segurança de comunidades inteiras.
Bem-aventurado todo aquele que estende milhões à supressão dos problemas de natureza material e bem-aventurado todo aquele que cede algo de si próprio, a benefício dos outros, ainda que seja tão somente uma palavra de bênção para o conforto de uma criança esquecida. Não desprezes o poder da migalha na obra do auxílio. Por dádiva de sustentação e misericórdia para felizes e infelizes, sábios e ignorantes, justos e injustos, Deus entrega o seu por atacado, mas por dom inefável, capaz de conduzir as criaturas com harmonia e discernimento, no rumo das perfeições divinas. Deus dá o tempo, trocado em miúdo, através das migalhas dos minutos, iguais para todos. O coração humano é comparável a cofre repleto de riquezas incalculáveis, e ninguém o possui impenetrável ou inacessível. Habitualmente, resistirá a golpes de martelos, à ação de gazuas e até mesmo ao impacto de explosivos e provas de fogo, mas, quase sempre, e a tua migalha de humildade e paciência, bondade e cooperação que simboliza a chave capaz de abri-lo. Coragem. Coragem também é a caridade. Hesitação do conhecimento, poder à ignorância. Debilidade da retidão, apoio ao desequilíbrio. Decisão firme, leme seguro. Vontade frágil, barco à matroca. Irresolução dos bons, garantia dos maus. Nada se realiza de útil e grande sem a coragem. Descobertas e inventos não se consolidariam nos fastos da civilização material, sem os sacrifícios daqueles que lhes hipotecaram a existência. Harvey torturou-se até a morte, a fim de provar a circulação do sangue. Jesus não foi mais feliz, procurando revelar a verdade. Em doutrina espírita, sabemos o que seja o bem, como fazer o bem, de vez nos achamos informados de que o maior bem para nós nasce, invariavelmente, da obrigação nobremente cumprida de formar o bem para os outros. Não vale pedir alheia orientação, se a orientação desse modo se nos estampa, luminosa, na consciência. Esqueçamos os antigos chavões não sei se vou e não sei se posso, ante os deveres que as circunstâncias nos traçam. Timidez não é humildade. Para que haja luz não bastará temer a presença da sombra. É preciso acendê-la. Temas estudados: alegria e solidariedade. Caridade e justiça. Caridade e lógica. Caridade e ordem. Caridade e verdade. Vida e responsabilidade. Lugar para ela. Todos nós precisamos da verdade, porque a verdade é a luz do espírito, em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela a fantasia é capaz de suscitar a loucura, sob o patrocínio da ilusão. Entretanto, é necessário que a caridade lhe comande as manifestações para que o esclarecimento não se torne fogo devorador nas plantações da esperança. Todos nós precisamos da justiça, porque a justiça é a lei, em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a iniquidade é capaz de premiar o banditismo, em nome do poder. Entretanto, é necessário que a caridade lhe presida as manifestações para que o direito não se faça intolerância, impedindo a recuperação das vítimas do mal. Todos nós precisamos da lógica, porque a lógica é a razão em si mesma, em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a paixão é capaz de gerar crime, à conta de sentimento. Entretanto, é necessário que a caridade lhe inspire as manifestações, para que o discernimento não se converta em vaidade, obstruindo os serviços da educação. Todos nós precisamos da ordem, porque a ordem é a disciplina, em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, o capricho é capaz de estabelecer a revolta destruidora, sob a capa dos bons intentos. Entretanto, é necessário que a caridade lhe oriente as manifestações para que o método não se transforme em orgulho, aniquilando as obras do bem. Cultivemos a verdade, a justiça, a lógica e a ordem, buscando a caridade e reservando, em todos os nossos atos, um lugar para ela, porquanto a caridade é a força do amor e o amor é a única força com bastante autoridade para sustentar-nos a união fraternal, sob a raiz sublime da vida, que é Deus. É por isso que Allan Kardec, cônscio de que restaurava o Evangelho do Cristo para todos os climas e culturas da humanidade, inscreveu nos pórticos do Espiritismo a divisa inovidável, destinada a quantos lhe abraçam as realizações e os princípios. Fora da caridade não há salvação. Em termos lógicos, não há vida sem responsabilidade.
Todo ser tem direitos e obrigações. Não há ação sem testemunha. Somos participantes da vida universal. Não há erro com razão. Só a verdade e a lógica. Não há sentimentos incontroláveis. O espírito é o criado da própria emoção. Não há dificuldade intransponível. Cada aluno recebe lições conforme o entendimento que evidencia. Não há perfeita alegria que viceje no insulamento. A felicidade é a benção de luz que apenas medra no terreno da solidariedade. Não há ponto final para o amor. Amor é vida e a vida é eternidade. Temas estudados. Autoexame. Diante de acusações. Que os outros falam. Que os outros fazem. Que os outros pensam. Reencarnação e tempo. Na hora da crítica. Salientamos a necessidade de moderação e equilíbrio, ante os momentos menos felizes dos outros. No entanto, há ocasiões em que as baterias da crítica estão assestadas contra nós. Junto de amigos quanto opositores, ouvimos objurgatórias e reprimendas e, não raro, tombamos mentalmente em revolta ou depressão. Azedume e abatimento, porém, nada efetuam de construtivo. Em qualquer dificuldade, irritação ou desânimo apenas obscurecem situações ou complicam problemas. Atingidos por acusação e censura, convém estabelecer minucioso autoexame. Articulemos o intervalo preciso, em nossas atividades, a fim de orar e refletir, vasculhando o limo da própria alma. Analisemos, sem a mínima compaixão por nós mesmos, todos os acontecimentos que nos ditam a orientação e a conduta, sopesando fatos e desígnios que motivaram as advertências em lide, com rigorosa sinceridade. Se o foro íntimo nos aponta falhas de nosso lado, tenhamos suficiente coragem a fim de repará-las, seja solicitando desculpas aos ofendidos ou diligenciando meios de sanar os prejuízos de que sejamos causadores. Entanto, se nos identificamos atentos ao dever que a vida nos atribui, se intenção e comportamento nos deixam seguros, quanto ao caminho exato que estamos trilhando em proveito geral e não em exclusivo proveito próprio, saibamos acomodar-nos à paz e à conformidade. E, embora reclamação e tumulto nos cerquem, prossigamos adiante, na execução do trabalho que nos compete, sem desespero e sem mágoa, convencidos de que, acima do conforto de sermos imediatamente compreendidos, vige a tranquilidade da consciência, no cumprimento de nossas obrigações. 3 conclusões. O tempo concedido ao espírito para uma reencarnação, por mais longo, é sempre curto, comparado com o serviço que somos chamados a realizar. Importante, assim, o aproveitamento das horas. Meditemos no gasto excessivo de forças em que nos empenhamos levianamente no trato com assuntos da repartição de outrem. Quantos milhares de minutos e de frases esbanjamos por década, sem a mínima utilidade, ventilando temas e questões que não nos dizem respeito. Para conjurar essa perda inútil, reflitamos em 3 conclusões de interesse fundamental. O que os outros pensam, aquilo que os outros pensam é a ideia deles. Não podemos usufruir-lhes a cabeça para imprimir-lhes as interpretações que são capazes diante da vida. Um indígena e um físico contemplam a luz, mantendo conceitos absolutamente antagônicos entre si. Acontece o mesmo na vida moral. Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. O que os outros falam, a palavra dos amigos e adversários, dos conhecidos e desconhecidos, é criação verbal que lhes pertence. Expressam-se como podem e cometem as ocorrências do dia a dia com sentimentos dignos ou menos dignos de que são portadores. Efetivamente, é dever nosso cultivar a conversação criteriosa, contudo, não dispomos de meios para interferir na manifestação pessoal dos entes que nos cercam, por mais caros nos sejam. O que os outros fazem, a atividade dos nossos irmãos é fruto de escolha e resoluções que lhes cabe. Sabemos que a sabedoria divina não nos criou para cópias uns dos outros. Cada consciência é domínio à parte. As criaturas do que nos rodeiam de certo que agem com excelentes intenções, nessa ou naquela esfera de trabalho, e, se ainda não conseguem compreender o mérito da sinceridade e do serviço ao próximo, isso é problema que lhes pertence e não a nós. Fácil deduzir que não podemos fugir da ação nobilitante, a benefício de nós mesmos, mas não nos compete impor nas decisões alheias,
que o próprio Criador deixa livres. À vista disso, cooperemos com os outros e recebamos dos outros o auxílio de que carecemos, acatando a todos, mas sem perder tempo com o que possam pensar, falar e fazer. Em suma, respeito para os outros e obrigação para nós. Temas estudados: agentes do mal, brechas morais, displicência e obsessão, instruções para a desobsessão, pensamento positivo, vida íntima. Em torno da obsessão. O êxito do pensamento positivo depende do trabalho positivo. O projeto de edifício importante reunirá planos magníficos, hauridos nas mais avançadas práticas da civilização. No entanto, para que se concretize, reclama o emprego de material adequado, a fim de que a obra não se transfigure em joguete de forças destrutivas. Numa construção de cimento armado, ninguém se lembrará de colocar varas de madeira em lugar das estruturas de ferro e nem de substituir a pedra britada por taipo de mão. Para que o trabalho se defina dentro das linhas determinadas, as substâncias devem estar nas condições certas e nas posições justas. Idênticos princípios regem o plano da alma. Se aspirarmos ao erguimento de realizações que nos respondam ao elevado gabarito dos ideais, é forçoso selecionar os ingredientes que nos constituem a vida íntima, cultivando o bem nas menores manifestações. Qualquer ação oposta comprometerá a estabilidade da organização que pretendamos efetuar. À vista disso, cogitemos de sanear emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam. Todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. Hoje, uma queixa; amanhã, um momento de azedume; cedo, uma discussão temerária; mais tarde, uma crise de angústia perfeitamente removível através do serviço; agora, um comentário deprimente; depois, um minuto de irritação; e, por fim, a enfermidade, a delinquência, a perturbação, e, às vezes, a morte prematura. O desastre grande, quase sempre, é a soma dos cuidados pequenos. Estejamos convencidos de que nos processos de obsessão, acontece também assim. Na cura da obsessão. Reconhecer no obsidiado, seja ele quem for, uma familiar doente a quem se deve o máximo de consideração e assistência. Equilibrar a palavra socorredora, dosando consolo e esclarecimento, brandura e energia. Não desconsiderar as necessidades do corpo ante os desbaratados da alma, conjugando os recursos da medicação e do passe, da higiene e da prece. Incluir o trabalho por agente curativo, de acordo com as possibilidades e forças do paciente. Abolir as sugestões de medo no trato com o obsesso, evitando encorajar ou consolidar o assalto de entidades menos felizes. Tratar os espíritos perturbados que, porventura, se comuniquem no ambiente enfermo, não há conta de verdugos e sim na categoria de irmãos credores de assistência e piedade. Impedir comentários em torno da conversação desequilibrada ou deprimente dos desencarnados infelizes. Policiar modos e frases que exteriorize, convencendo-se de que o obsidiado, não raro, representa, só por si, toda uma falange de inteligências necessitadas de reconforto e direção, conquanto invisíveis aos olhos comuns. Evitar suscetibilidades perante supostas ofensas no clima familiar do obsidiado, entendendo que uma obsessão instalada em determinado ambiente assemelha-se, às vezes, a um quisto no corpo, deitando raízes em direções variadas. Compreender ao invés de emocionar-se. Abster-se de tabus e rituais, cujos efeitos nocivos permanecerão na mente do obsidiado depois da própria cura. Solicitar a cooperação de amigos esclarecidos que possam prestar auxílios ao doente. Controlar-se. Desinteressar-se com os sucessos da cura, tendo em mente que lhes cabe fazer o bem com discrição e humildade. Ensinar, mas igualmente exercer a caridade, observando que em muitos casos, o obsidiado e os que lhe compõem a equipe doméstica são pessoas necessitadas até mesmo de alimento comum. Suprimir quanto possível os elementos que recordem tristeza ou desânimo, aflição ou tensão no trabalho que realiza. Não atribuir a si os resultados encorajadores do tratamento,
menosprezando a ação oculta e providencial dos bons espíritos. Educar obsidiado nos princípios espíritas, encaminhando a um templo doutrinário em que possa assimilar as lições lógicas e simples do espiritismo. Socorrer sem exigir. Amparar o companheiro necessitado, sem propósitos de censura, ainda mesmo que surjam motivos aparentes que o induzam a isso, recordando que Jesus Cristo, o iniciador da desobsessão sobre a terra, curava os obsidiados sem ferir ou condenar a nenhum. Temas estudados: cultivo da fé raciocinada, culto externo, ensinamento do Cristo, felicidade íntima, influência do Evangelho, na procura de Deus, Deus e caridade. Por longos e tortuosos caminhos, temos procurado a integração com Deus. Existências múltiplas atravessamos, forças enormes despendemos. Julgávamos estivesse nele a idolatria dos tiranos coroados e inventamos processos de adoração com que lhe granjeássemos a simpatia. Supunhamos homenagear-lhe a grandeza com o fausto dos ritos exteriores e erigimos palácios em que ofertássemos o ouro e a púrpura, em forma de louvor. Acreditávamos que o Supremo Senhor quisesse dominar as criaturas pelo freio da violência e não hesitávamos em criar sistemas religiosos de opressão com que se dobrasse a serviço de quantos não pensassem pela nossa cabeça. Admitíamos fosse ele ávido de honrarias e não vacilávamos consagrar-lhe sacrifícios sanguinolentos, à frente de símbolos com que lhe mentalizávamos a presença. Compadecendo-se de nossa ignorância, a divina providência deliberou enviar alguém que nos instruísse nos caminhos da elevação, e Jesus, o sublime governador do planeta terrestre, veio em pessoa explicar-nos que Deus não nos pede nem adulações e nem pompas, nem vítimas e nem holocaustos, e sim o coração inflamado de fraternidade, a serviço do bem, para que a terra se abra, enfim, a glória e a felicidade do seu reino. Por esse motivo, o Mestre, embora respeitasse as convicções dos seus contemporâneos, esmerou-se em ensinar-nos a união com Deus, acima de tudo, através do socorro aos necessitados, da esperança aos tristes, do amparo aos enfermos e do alívio aos sofredores de todas as procedências. Desde então, renovadora a luz clareou o espírito das nações e a humanidade começou a compreender que Deus, o Pai justo e misericordioso, a ninguém exclui de sua bênção e que a todos nos espera, hoje ou mais tarde, por filhos bem-amados, unidos na condição de verdadeiros irmãos uns dos outros. É por isso que, em todos os países e em todas as crenças, em todos os templos e em todos os lares da terra, onde se pratique realmente o Evangelho de Jesus, o culto à providência divina começa com a caridade primeiro. Respeite tudo. Do cultivo da crença raciocinada, no santuário da inteligência, nascem os frutos substanciosos da certeza no porvir. Da vontade de realizar o bem, surgem todos os empreendimentos duradouros no mundo. Do esforço disciplinado e incessante, nenhuma construção pode prescindir para permanecer equiparada na sua atividade específica. Dos sinais vivos e puros da fraternidade no próprio semblante ninguém pode fugir, se deseja alcançar a alegria real. Da busca criteriosa do conhecimento promana a atualização e a competência do trabalhador. Da utilização da hora presente, em movimento digno, decorrem a segurança e a tranquilidade merecida nas horas próximas. Da hierarquia de valores, sustentada pelas leis eternas, alma alguma conseguirá esquivar-se. Da fixação do mal no leito da estrada derivam-se todas as frustrações e todas as dores que perturbam a marcha do caminheiro. A vida constitui encadeamento lógico de manifestações, e encontramos em toda parte a sucessão contínua de suas atividades, com influenciação recíproca entre todos os seres, salientando-se que cada coisa e cada criatura procede e depende de outras coisas e de outras criaturas. Assim, respeite tudo, ame a todos e confie sempre na vitória do bem, para que você possa manter os padrões da verdadeira felicidade no campo íntimo, dentro do campo ilimitando de evolução. Temas estudados: administração, atitude e auxílio espiritual, deveres desagradáveis, importância da prece, nas dificuldades da direção, responsabilidade de orientar, nas crises da direção. É muito fácil desinteressar-nos dos aspectos menos agradáveis do serviço necessário à preservação da verdade e do bem. Isso acontece, principalmente,
quando as consequências não nos dizem respeito. Se não temos a obrigação de inspecionar as deficiências da estrada, muito de raro em raro nos incomodamos com a brecha deixada pelo aguaceiro na base do viaduto. Não sucede, porém, o mesmo com os responsáveis que desdobrarão esforços para remover o perigo. Assim também no cotidiano. Queremos tranquilidade, no entanto, surgem riscos à frente. Somos pais. E acordamos junto de filhos carentes de amparo em forma de advertência, orientamos empresas. E verificamos omissões, ante as quais o silêncio seria apoio ao desastre, exercemos funções educativas. E somos defrontados por ocorrências que comprometem a segurança da escola. Administramos instituições de interesse geral. E encontramos falhas que não será lícito desdenhar com displicência, sob pena de aprovarmos a influência das trevas. São esses momentos mais dolorosos para os que receberam o encargo de velar por alguém ou alguma comunidade. Nesses trechos periclitantes do trabalho a fazer, somos frequentemente impelidos à deserção. Entretanto, comandante algum é trazido a conduzir um navio a fim de abandoná-lo ao sabor das ondas, em momentos difíceis. Que fazer, todavia, nas crises inevitáveis, quando é preciso apontar e retificar, esclarecer e definir? Nesses duros problemas, uma solução aparece, luminosa e reconfortante. Nós podemos orar. Quando te encontrem obstáculos desse matiz, não censures os companheiros que passam despreocupados, ante as lutas com que arrostas e nem te acomodes com o mal, sob pretexto de lealdade e harmonia. Ora sempre, fiel ao bem da verdade e à verdade do bem, ainda mesmo que todas as circunstâncias te contrariem. Através da prece, dar-te-á ao Senhor a força justa com a medida adequada e a palavra precisa no rumo certo. Assim será sempre, porque, se a criatura dirige, Deus guia. Manejamos a vida, mas a vida é de Deus. Sentenças da vida. Cumpra os deveres desagradáveis. Buscar apenas o nosso deleite é comodismo crônico. Vitalize os negócios com a fraternidade pura. O comércio não foge à ação da providência divina. Coloque o bem de todos acima do interesse partidário. A senda cristã nas atividades da vida será sempre caridade. Esqueça as narrativas que exaltem diretamente o erro. A moral da história mal contada é sempre a invigilância. Liberte-se das frases de efeito. A palavra postiça sufoca o pensamento. Evite o divertimento nocivo ou claramente desnecessário. Os pés incautos encontram a queda imprevista. Resista à desonestidade. O critério do amor não se modifica. Valorize os empréstimos de Deus. Dar não significa abandonar. Prestigie a sabedoria da lei, obedecendo-lhe. O auxílio espiritual não surge sem preço. Temas estudados: desencarnação e vida. Expiações à vista. Insensibilidade moral. Madureza física. Missão da experiência. Vida e transformação. Crises sem dor. Fáceis de reconhecer as crises abertas. Provação exteriorizada, dificuldade à vista. Surgem, comumente, na forma de moléstias, desencantos, acidentes ou suplícios do coração, atraindo o concurso espontâneo das circunstâncias a que se escuram as vítimas, vencendo, com serenidade e valor, tormentosos dias de angústia, como quem atravessa, sem maiores riscos, longos túneis de aflição. Temos, porém, calamitosas crises sem dor, as que se escondem sob a segurança de superfície. Quando nos acomodamos com a inércia, a pretexto de haver trabalhado em demasia. Nas ocasiões em que exigimos se nos faça o próximo arrimo em débito no jogo da usura ou no ataque da ambição. Qualquer que seja o tempo em que venhamos a admitir nossa pretensa superioridade sobre os demais. Sempre que nos julguemos infalíveis, ainda mesmo em desfrutando as mais elevadas posições nas trilhas da humanidade. Toda vez que nos acreditemos tão supostamente sábios e virtuosos que não mais necessitemos de avisos e corrigendas, nos encargos que nos são próprios. Sejam quais sejam os lances da existência em que nos furtemos deliberadamente aos imperativos da auto-educação ou de auxílio aos semelhantes, estamos em conjuntura perigosa na vida espiritual, com a obrigação de esforçar-nos, intensamente, para não cair em mais baixo nível de sentimento e conduta. Libertemo-nos dos complexos de avareza e vaidade,
intransigência e preguiça que nos acalentam a insensibilidade, a ponto de não registrarmos a menor manifestação de sofrimento, porquanto, de modo habitual, e através deles que se operam, em nós e em torno de nós, os piores desastres do espírito, seja pela fuga ao dever ou pela queda na obsessão. Mortos voluntários. Condicionou-se a mente humana, de maneira geral, a crer que a madureza orgânica é antecâmara da inutilidade e eis muita gente a se demitir, indebitamente, do dever que a vida lhe delegou. Inúmeros companheiros, porque hajam alcançado a aposentadoria profissional ou pelo motivo de abraçarem garotos que lhes descendem do sangue, dizem-se no paralelo final da carreira física. Esquecem-se de que o fruto amadurecido é a garantia de toda a renovação da espécie, e rojam-se prostrados, à soleira da inércia, proclamando-se desalentados. Falam do crepúsculo, como se não contassem com a manhã seguinte. Começam qualquer comentário em torno dos temas palpitantes do presente, pela frase clássica, no meu tempo não era assim. Enquanto isso, a vida, ao redor, é desafio incessante ao progresso e à transformação, chamando-os ao rejuvenescimento. Filhos lhes reclamam orientação sadia, netos lhes solicitam calor da alma, amigos lhe pedem o concurso da experiência e os irmãos da humanidade contam com eles para novas jornadas evolutivas. Bastará pensar, porém, que as crianças e os jovens não acertam o passo sem os mentores adestrados na experiência, peritos em discernimento e trabalho, para que não menosprezem a função que lhes cabe. Nada de esquecer que o espírito reencarna, atravessando as faces difíceis da infância e da juventude para alcançar a maioridade fisiológica e começar a viver, do ponto de vista da responsabilidade individual. Quanto empeço vencido e quanta ilusão atravessada para consolidar uma reencarnação, longe das praias estreitas do berço e da meninice, a fim de que o espírito, viajor da eternidade, alcance o alto mar da experiência terrestre. Entretanto, grande número de felizardos que chegam ao período áureo da reflexão, com todas as possibilidades de serviço criador, estacam em suposta incapacidade, batendo a porta do desencanto e como quem se compraz na volúpia da compaixão por si mesmos. Trabalhamos por exterminar a praga do desânimo nos corações que atingiram a quadra preciosa da prudência e da compreensão. Vida é chama eterna. Todo dia é tempo de inventar, clarear e prosseguir. Os companheiros experientes no esforço terrestre constituem a vanguarda dos que renascem no planeta e não a chamada velha guarda que a rabugice de muitos imaginou para deprimir a melhor época da criatura reencarnada na Terra. Desencarnação é libertação da alma, morte é outra coisa. Morte constitui cessação da vida, apodrecimento, bolor. Os que desanimam de lutar e trabalhar, renovar e evoluir são os que verdadeiramente morrem, conquanto vivos, convertendo-se em múmias de negação e preguiça, e, ainda que a desencarnação passe, transfiguradora, por eles, prosseguem inativos na condição de mortos voluntários que recusam a viver. Acompanhemos a marcha do Sol, que diariamente cria, transforma, experimenta, embeleza. Renovemo-nos. Temas estudados. Aprendizado evolutivo. Balanço de consciência. Jesus e perdão. Na esfera das ações humanas. Problema de harmonia. Reconciliação. No exame do perdão. Observemos o ensinamento do Cristo, acerca do perdão. Note-se que o Senhor afirma, convincente: se o vosso irmão agiu contra vós. Isso quer dizer que Jesus principia considerando-nos na condição de pessoas ofendidas, incapazes de ofender, ensina-nos a compreender os semelhantes, crendo-nos seguros no trato fraternal. Nas menores questões de ressentimento, sujeitemo-nos a desapaixonado autoexame. Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas, desenvolvidas por nós mesmos. Se do balanço de consciência estivermos em débito com os outros, tenhamos suficiente coragem de solicitar-lhes desculpas, diligenciando sanar a falta cometida e articulando o serviço que nos evidencia o intuito de reparação. Se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, esqueçamos o mau ponto na hipótese de o prejuízo alcançar-nos individualmente e tão somente a nós. Reconheçamo-nos igualmente falíveis e ofertemos aos nossos inimigos imediatas possibilidades de reajuste. Se, porém, o dano em que fomos envolvidos atinge a coletividade,
cabendo à justiça e não a nós o julgamento do golpe verificado. É claro que não nos compete louvar a leviandade. Ainda assim, podemos reconciliar-nos com os nossos adversários, em espírito, orando por eles e amparando-os, por via indireta, a fim de que se valorizem para o bem geral nas tarefas que a vida lhes reservou. De qualquer modo, evitemos estragar o pensamento com o vinagre do azedume. Nem sempre conseguimos jornadear, nas sendas terrestres, junto de todos, porquanto, até que venhamos a completar o nosso curso de autoburilamento no Instituto de Evolução Universal, nem todos renasceremos simultaneamente em uma só família e nem lograremos habitar a mesma casa. Sigamos, assim, de nossa parte, o vida fora, em harmonia com todos, embora não possamos a todos aprovar, entendendo e auxiliando, desinteressadamente, aqueles diante dos quais ainda possuímos o dom de agradar em pessoa, e rogando a bênção divina para aqueles outros junto de quem não nos será lícito apoiar a delinquência ou incentivar perturbação. Memorando, a balança do bem não tem cópias. A vontade adoece, mas nunca morre. Quem compensa mal com mal, atinge males maiores. O amor real transpira imparcialidade. O sofrimento acorda o dever. O remédio excessivo faz-se veneno. Somos todos familiares de Jesus. Nenhum enfeite disfarça a culpa. A vida não cansa o coração humilde. Toda convicção merece respeito. Só a consciência tranquila dá sono calmo. Emoções e ideias não existem a sós. O tempo não desfigura a beleza espiritual. Mediunidade, na essência, é cooperação mútua. Para o cristão não existem dores alheias, porque as dores da coletividade pertencem a ele próprio. Do erro nasce a correção. Lábios vigilantes não aladeiam vantagens. A caridade é o pensamento vivo do Evangelho. Temas estudados. Autossocorro. Depressão nervosa. Diante do cansaço. Doentes da alma. Obsessão oculta. Remédio contra o desânimo. Na hora da fadiga. Quando o cansaço te procure no serviço do bem, reflete naqueles irmãos que suspiram pelo mínimo das facilidades que te enriquecem as mãos. Pondera não apenas nas dificuldades dos que, ainda em plenitude das forças físicas, se viram acometidos por lesões cerebrais, mas também no infortúnio dos que se acham em processos obsessivos, vinculados às trevas da delinquência. Observa não somente a tortura dos paralíticos, reclusos em leitos de provação, mas igualmente a dor dos que não souberam entender a função educativa das lutas terrestres e caminham, estrada fora de coração enrijecidos na indiferença. Considera não apenas o suplício dos que nascem em dolorosa condição de idiotia, reclamando o recurso alheio nas menores operações da vida orgânica, mas também o perigoso desequilíbrio daqueles que, no fastígio do conforto material, resvalam em ateísmo e vaidade, fugindo deliberadamente às realidades do espírito. Medita não somente na aflição dos que foram acidentados em desastres terríveis, mas igualmente na angústia dos que foram atropelados pela calúnia, tombando moralmente em revolta e criminalidade, por não saberem assimilar o benefício do sofrimento. Quando a fadiga te espreite na esfera da ação, pensa naqueles companheiros, ilhados em padecimento do corpo e da alma, a esperarem pelo auxílio, ainda que ligeiro, de teu pensamento, de tua palavra, de tua providência, de tuas mãos. Se o desânimo te ameaça, examina se o abatimento não será unicamente anseio de repousar, antes do tempo, e se te reconheces conscientemente disposto de energias para ser útil, não te confies à inércia ou à lamentação. Quando a fadiga apareça, recorda que alguém existe, a orientar-te a fortalecer-te na execução das tarefas que o alto te confiou, alguém com suficiente amor e poder, a esperar-te os recursos e dons na construção da vida melhor. Esse alguém é Jesus, a quem aceitamos por mestre e que certa feita, asseverou, positivo, à frente dos seguidores espantados por vê-lo a servir um dia consagrado ao descanso: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Doenças fantasmas. Somos defrontados com frequência por aflitivo problema cuja solução reside em nós. A ele debitamos longas fileiras de irmãos nossos que não apenas infelicitam o lar onde são chamados à sustentação do equilíbrio, mas igualmente enxameiam nos consultórios médicos e nas casas de saúde, tomando o lugar de necessitados autênticos.
Referimos-nos às criaturas menos vigilantes, sempre inclinadas ao exagero de quaisquer sintomas ou impressões e que se tornam doentes imaginários, vítimas que se fazem de si mesmas nos domínios das moléstias fantasmas. Experimentam, às vezes, leve intoxicação, superável sem maiores esforços, e, dramatizando em demasia pequeninos desajustes orgânicos, encharcam-se de drogas, respeitadas